Vale a pena alugar imóvel para investimento? Quais são os riscos nesse tipo de locação? A resposta direta é: depende. Eu sou Marcel de Toledo, responsável pelo marketing digital do Grupo SP Imóvel, e durante muitos anos atuei como corretor de imóveis de locação, já tive minha própria imobiliária, já advoguei para o ramo imobiliário, principalmente sobre a matéria de locação de imóveis, e agora eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tive durante esses anos, né? Vamos lá? Roda a vinheta. Neste conteúdo vamos abordar na prática os tipos de imóveis para cada tipo de perfil de investidor. Todo investimento ele tem seus riscos. Quem diz que investimento é 100% seguro estará mentindo. Porém, na locação, seja ela residencial ou comercial, além da alocação do valor do aluguel que você recebe todo mês, o imóvel está sendo valorizado ano após ano. Isso obviamente na grande maioria dos casos, né? Então agora a gente vai falar que tipos de perfis de investidores existem nas locações, isso na grande maioria dos casos. Vamos lá? O proprietário que precisa reverter o imóvel em renda é aquele que adquiriu o imóvel com muito sacrifício, geralmente o primeiro imóvel, e ele precisa transformar aquele imóvel em renda. E então ele não se sente à vontade de se desfazer daquele patrimônio, às vezes até por uma questão de segurança, tá? Então ele adquiriu um outro imóvel, às vezes financiado, e ele fica pensando, se tudo der errado, eu volto para aquele primeiro imóvel, e é o meu porto seguro, né? Então não se trata de um perfil conservador, né? Mas de segurança, de não querer se desfazer. O segundo perfil é um investidor imobiliário conservador. É aquele que já começa a entender como funciona o mercado imobiliário, é aquele que já começa a adquirir bens de forma muito pensada, tá? Ele começa a adquirir patrimônios imobiliários de forma muito pensada, muito estudada, para transformar aquele imóvel em renda. Geralmente são imóveis que não têm um bom lucro, vamos dizer assim, tá? Não se transforma em rendas polposas, mas é um imóvel que tem bastante liquidez, que eu vou explicar depois que tipos de imóveis são esses. E o terceiro perfil é o investidor imobiliário arrojado, que é um investidor que geralmente adquire bens para comércio, tá? Esses são bens que requer muito mais conhecimento técnico, tá? de imobiliário, já de maior risco. E aí, agora eu vou falar quais são os tipos de perfis de cada tipo de investidor. Vamos lá? Vamos ao tipo de imóvel daquele primeiro perfil, que é aquele que adquiriu o imóvel com bastante sacrifício e colocou para alugar, né? Esse primeiro imóvel, ele precisa ter uma renda de aproximadamente 0,4 a 0,5 do valor do bem, do patrimônio, do imóvel, né? Ele também precisa ter uma certa liquidez, ou seja, ser fácil de alugar. E o terceiro ponto é ter uma manutenção razoável. Tá? Não adianta ser aquele imóvel que tem um alto índice de manutenção, que também talvez precise encaixar esses três pontos. Tá? O valor de mercado, ou seja, ter uma renda razoável, liquidez e também ter uma manutenção razoável. Encaixando esses três, é um imóvel que vale a pena alugar. Se não encaixar ou deixar de encaixar um desses itens, é de se pensar em vender esse imóvel. Tá? Às vezes é duro para essa pessoa, mas
às vezes são imóveis que vão trazer muita dor de cabeça para o futuro, entende? Então eu vou dar um exemplo financeiro de como fazer esse cálculo, tá? Vamos supor que é um imóvel de R$500 mil, esse imóvel tem que ter uma renda de aproximadamente R$2.000 a R$2.500, ou seja, 0,4 ou 0,5 nas grandes maioria dos capitais, tá? Na locação de apartamento tem que, às vezes, embutir o condomínio, ou seja, vamos supor que é um apartamento que deveria dar uma renda de R$2.500, porém ele tem R$500 de condomínio. Então tem que abater esse condomínio e a renda mensal vai gerar em torno de R$2.000, tá? Uma coisa que é interessante dos apartamentos, e é muito importante frisar isso, mesmo que a renda não seja aquele muito agradável, que você fala, poxa, não dá tanto assim, mas a manutenção geralmente é muito baixa dos apartamentos e tem a questão da segurança, porque tem dentro do condomínio está embutido segurança do apartamento, alguns seguros e tudo mais. E o segundo tipo de investidor de imóvel conservador geralmente são aquelas pessoas que já estão ganhando uma renda extra, já investiram em fundos de investimento, já investiram em ações, mas ele se sente muito mais confortável em adquirir imóveis, imóveis que são palpáveis, que estão lá, né? Não é um extrato bancário, né? Então, geralmente esses imóveis são imóveis pequenos, de pequeno porte, de menor porte, que tem grande giro de mercado, com baixa manutenção. Então, são apartamentos ou casas de 1 ou 2 dormitórios. São pessoas que estão iniciando a vida, às vezes um casal que está acabando de casar. E esses imóveis geralmente são muito seguros, tá? É muito raro, quando são bem alugados, bem administrados, são raros darem problemas de não pagamento de aluguel e tudo mais, né? Então é o típico imóvel para conservador. Aquela renda não vai ser uma grande renda, tá? Geralmente gira aqueles 0,5, às vezes um 0,6 do valor do imóvel, mas está lá pingando todo mês e tudo mais, né? E também, se aquele imóvel às vezes não agradou muito, não está dando aquela renda que ele pretende, às vezes ele tem uma boa liquidez, ele consegue vender com uma certa facilidade também, tá? Então, esse é o tipo de imóvel para conservador, para o perfil conservador. Tipos de imóveis para investidor de imóvel arrojado. Esse tipo de investidor, ele já tem fundos de investimento, ele já alugou já tem imóveis residenciais alugados, geralmente, tá? Ele tá mais aberto a riscos, então ele vai geralmente atrás de imóveis comerciais que podem dar um retorno de 0,8 até 1%, já vi casos até de 1,2%. Fora a valorização imobiliária que pode ser absurda caso ele acerte, né? Então, é um tipo de imóvel muito específico que precisa ser muito estudado e geralmente são mais caros também, né? Ou com maior investimento. O tipo de imóvel de comercial, ele pode dar muito errado também, né? Por exemplo, tem lojas que às vezes você está adquirindo uma determinada rua e aquele imóvel, aquela região, de repente, aquele tipo de comércio extingue, do nada, sem aviso, né? Imagina o prejuízo, né? A mesma coisa, às vezes até a gente ouve shoppings, né, que não deram certo. Então houve até um boom imobiliário, aqui vou falar de Zona Norte de São Paulo, tá? Houve um boom imobiliário aqui de salas comerciais. Aí
todo mundo adquiriu, um prédio foi vendido em questão de horas, né? Aí os investidores de lançamento começaram a enxergar isso, vamos lançar prédios de salas comerciais, só que aí a demanda acabou, né? Acabou virando, como a gente chama no termo aqui de São Paulo, virou um mico, né? Então aquele prédio às vezes não consegue mais vender. Então é um mercado muito mais arriscado, né? Inclusive aqui é muito comum, por exemplo, em São Paulo, algumas pessoas de investimento comprarem terrenos, né? Achando que ele é estratégico, muito bom, numa avenida muito legal, gasta milhões para construir um prédio comercial muito legal e não aluga, né? Então, e passa às vezes anos tentando alugar e quando aluga por um valor irrisório. Outra questão que aconteceu, por exemplo, na prática, tá? A pandemia, muitos imóveis comerciais praticamente fecharam as portas, né? Então é muito mais arriscado e esse tipo de investidor ele sabe desses riscos, ele não tá à toa. Porém, quando dá certo, dá muito dinheiro, né? Assim, para finalizar, o que aconselhamos é você ter noção que tipo de perfil você se encaixa, né? Infelizmente, no ramo imobiliário, a gente vê alguns corretores querendo vender, isso faz parte do papel dele, né? Dando algumas sugestões de que esse imóvel vai dar tanto de locação e tudo mais, sem ter um conhecimento técnico, tá? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse corretor de imóveis nesse sentido, tá? Porque o papel dele é vender. Só que será que ele tem o conhecimento técnico para alugar, né? Então a gente vê às vezes alguns corretores, principalmente aqueles especializados em venda, falando: dá para alugar por tanto, dá para alugar por tal, mas ele às vezes ele não tem esse conhecimento, ele não sabe, ele está às vezes chutando, né? E isso é muito importante. Então, quando vocês tiverem dúvida sobre esse assunto, tá? Que vocês estão querendo adquirir um imóvel para alugar, filme esse imóvel, tire fotos e procure um profissional do ramo de locação, ou seja, um corretor especializado em locação, para ele te dar sugestões. E às vezes ele não tem essa resposta, esse que é o pior, tá? Às vezes ele não tem, principalmente nos imóveis comerciais, nos residenciais geralmente eles têm sim, tá? Mas no comercial nem sempre eles vão ter a resposta. Mas, se você encaixar com aquele bom corretor de locação, que entende do mercado, ele vai te dar uma resposta, mesmo que mais flexível, mas ele vai ter uma resposta referente a isso. Qual renda vai dar, qual a velocidade dessa locação, se é fácil não alugar, né? Então é isso, pessoal. Caso tenham gostado do vídeo, compartilham, dê um like aí, um positivo, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.